Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer no próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Frase para hoje: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Os abraços de hoje vai para Regina Portilho, que nos acompanha lá de Ouro Branco, Minas Gerais, para Neide Guimarães e também para Valdice Ramos. Gina se afastou de Pedro ao som do nome de Helena, enlouquecendo. Pedro pediu desculpas, dizendo que estava inconsciente. Gina começou a enlouquecer. Pedro disse-lhe mais uma vez que se casou com ela por amor do bebê e que ela sabia disso desde o início. Ela tinha que dar tempo a ele. Ele finalmente saiu para tomar um pouco de ar. Gina começou a se censurar, mas duvido que isso vá durar muito. Como previ, Ernesto e Helena discutiram sobre a visita de Isabel no capítulo anterior. Ela disse a ele que Nicolas havia insistido e ela não havia motivos para recusar. As coisas estavam indo bem, então ela perguntou a ele por que ele nunca contou a ela sobre se perder no Canadá. Ele fingiu não reconhecer isso. Ela disse a ele que sua mãe havia falado e ele disse a ela que sua mãe era doente mental e inventava coisas. Não tenho ninguém, disse ele. Só você e meu filho. Estou sozinho. Ela disse boa noite e o deixou sozinho na sala. Ele olhou para a foto de Nicolas e Isabel e disse: você deveria estar morta. Ele se lembrou de uma conversa com um funcionário da universidade sobre o desaparecimento de Ernesto, porque não havia notícias há 6 meses. Disseram-lhe que Ernesto havia saído com um grupo por algumas semanas e que não houve notícias. Seguiu-se então uma visita ao RCMP, que não tinha nada nos registros do computador. O oficial pediu uma foto que Miguel disse para não possuir. Ele deu uma descrição e o oficial disse que eles tinham um cadáver que combinava com ele e perguntou se ele poderia identificá-lo. Ele concordou e eles foram para o necrotério. O oficial descobriu o corpo que correspondia à descrição e o ator que vimos na cena anterior, mas com barba raspada. Miguel balançou a cabeça e disse: não é o homem que estou procurando. Ele saiu do necrotério e ligou para a casa de Dona Isabel. A empregada disse-lhe que estava agitada. Ele disse a ela para administrar o medicamento. Ele então ligou para o falsificador de passaporte para dizer-lhe que apontasse o passaporte para que pudesse deixar o Canadá como Ernesto Rioja Arminda. No presente, ele disse a si mesmo: eu sou Ernesto Rioja. Eduardo chegou na casa de Mariano e Inês serviu café com bolo. Ela contou a ele o que a irmã Bernardina havia lhe contado sobre o que aconteceu quando Helena e Nicolas visitaram Dona Isabel. Ele disse que parecia conversar com as autoridades da imigração do Canadá sobre a atividade de Ernesto Rioja e de Miguel Hernandes. Augusto estava no salão de sinuca com Luciano e Benito quando a mensagem de Andréa atingiu então seu celular. Ela estava perguntando se eles poderiam se encontrar amanhã. Isso apresentava um problema óbvio para o nosso Cirano moderno. Ele mandou uma mensagem de volta com o nome de um restaurante. Sua aceitação foi imediata. Gabriela e Samuel estavam na casa de uma amiga numa festa. Eles estavam bebendo dose com os caras. Ela então disse a seus amigos que, desta vez que sobreviveu ao sequestro, Samuel estava determinado a aproveitar a vida. Ele então ficou um pouco confuso ao dizer a Gabriela que ela era o amor de sua vida. Esther e Domingos estavam conversando sobre seus problemas médicos e ele finalmente disse que o que ele mais precisava era um pouco de paz. Não foi fácil o que estava acontecendo, incluindo a luta de Pedro e Gina. Esther concordou, mas parecendo saber que a luta não iria parar. Samuel voltou para casa 3 folhas ao vento, o que não agradou a nenhum dos dois. Ele então cambaleou para a cama. Esther disse a Domingos para falar com ele, mas ele não ficou preocupado quando ela disse que Samuel e Gabriela fizeram as pazes. Ele foi para a cama com um bom humor.
Na manhã seguinte, Esther pegou um pouco de panqueca para levar para Gina para que pudesse tomar café juntas. No entanto, Gina estava a caminho do trabalho, o que ela não esperava. Gina sugeriu que tomasse café com Pedro porque ele estava em casa. Esther deu de ombros e subiu as escadas assim que Pedro abriu a porta para sair. Ela perguntou a ele como estavam as coisas e quando ele respondeu normal, ela não acreditou. Então, eles se sentaram e ele finalmente contou a ela a verdade sobre por que se casou com Gina. Ele não podia provar que Ernesto tinha drogado Helena e ele tinha que se casar com Gina ou Ernesto não cederia a custódia de Nicholas para Helena após o divórcio. Ele foi forçado a mentir para Helena no processo. Esther ficou chocada. Ele então disse a ela para não contar a ninguém sobre isso, que apenas ela e Samuel sabiam a verdade. Ela também não deveria contar a Helena porque precisava conseguir a custódia de Nicholas. Você consegue imaginar como seria a vida dele só com Ernesto? Ele perguntou isso à sua mãe. Ela então entendeu e ele disse que cada um faz tudo o que é preciso pelos filhos, inclusive o que está no caminho. Andréa se vestiu para seu encontro, roxo, muito bonito e lisonjeado. Ela estava animada com a perspectiva e dizendo que ele era um poeta que era tudo o que importava. Gabriela disse a ela, você deve me contar tudo esta noite. Irmã Bernardina cuidava de Dona Isabel, que comentou que Nicholas é uma criança adorável, mas não se parece em nada com Ernesto. A irmã Bernardina disse que era um menino que foi adotado. Isabel se perguntou por que a noviça respondeu que talvez eles não pudessem ter filhos de outra forma. Isabel disse a ela que nunca soube que seu filho era casado ou que ele havia voltado do Canadá. A irmã Bernardina disse que já tinha ido muitas vezes vê-lo, mas se esqueceu. Isabel negou isso. Ela então perguntou por que Catita e a irmã Bernardina disse. Então ela não a viu chegado e nunca tinha o visto, e sugeriu que esperassem no jardim. Andréa foi ao restaurante e perguntou ao garçom se havia alguém esperando por ela. Ela deu seu nome. Ele disse que iria verificar. Gabriela e Samuel estavam em outra mesa, se escondendo atrás de seus cardápios e se perguntando onde Nelson estaria. Não era lá fora, onde Luciano e Benito empurravam um Augustinho de terno azul em direção ao estabelecimento. Ele carregava um buquê de flores embrulhado em um papel de seda rosa. Quando ele entrou e perguntou à anfitriã sobre Andréa, Samuel e Gabriela ficaram chocados e confusos. Andréa também, que provavelmente imaginou alguém um pouco mais apropriado para a idade. Augustinho estava nervoso, mas finalmente disse que era o assistente pessoal de Nelson que veio em seu nome para se desculpar por ter que cancelar a data para uma reunião de negócios. Ele apresentou o buquê e disse que também foi instruído a cuidar da conta. Andréa disse que não seria necessário, pois preferiria ir para casa, mas agradeceu e disse que guardaria a próxima comunicação. Depois que ela saiu do restaurante, Samuel, Gabriela e seus irmãos foram até ele para perguntar o que havia acontecido. Ele quase derramou os feijões, mas se livrou disso com um pedido de desculpas imaginário, aplausível do ignorante Nelson, uma vez de estragar todo o plano. Claro, eles estavam de volta à praça e agora nós então podemos entender que Nelson está então com medo de se encontrar com Andréa, talvez porque agora tenha tudo para dar certo. Irene ligou para Ernesto, parecendo tão carente quanto Gina, perguntando quando eles se viram. Então ele ficou indiferente no início, finalmente dizendo que ela conhecia as regras do acordo. Não, Ernesto, não quero. Explique-me por que estou arriscando tudo, disse ela sem saber que Helena estava do outro lado da porta aberta. Pena que Helena não esperou mais um pouco. Ela entrou na sala. Irene encerrou a ligação quando Helena perguntou: o que você tem a ver com Ernesto? Antes que Irene pudesse dizer qualquer coisa, seu telefone tocou. Helena a atendeu ao ver o nome de Ernesto, perguntando o que estava acontecendo entre ele e Irene. A pedido de Ernesto, ela colocou o telefone no viva voz e colocou de volta na mesa. Ele então disse a Irene para explicar a Helena porque ela havia ligado para ele. Ele cobriu o alto-falante de seu telefone por um segundo e não ouviu nada. Ele então disse: se você não falar, eu vou. Helena disse a ele para explicar. Precisou pensar um pouco, depois disse que Irene estava apaixonado por um colega seu casado, Adolfo Novoa, e que tinha vergonha de contar a ela. Irene concordou com isso.
Helena disse que conversaria sobre isso mais tarde. Então encerrou a ligação. Ela se sentou em frente à escrivania, dizendo a Irene que não estava julgando, que poderia falar com ela sobre seus problemas. Irene disse que achava que finalmente havia encontrado o homem, mas depois descobriu que ele era casado. Helena então disse: "Ele enganou você, Irene?" Ela percebeu que se sentia tola e nunca deixaria isso acontecer novamente. Helena disse que também havia sido enganada e Irene disse que não deveria comparar Pedro com Adolfo. Helena disse que eles eram iguais e que nenhum deles eram dignos de lágrimas. Irene disse que Ernesto estava envolvido porque conhecia Adolfo. Irene parecia que estava chorando. Então, após todo o choro e drama de Irene, Helena disse que estar ocupada é o melhor remédio. Irene disse que a amava. Helena se levantou para ir para seu próprio escritório. Irene disse que achava que finalmente havia encontrado o homem, mas depois descobriu que ele era casado. Há muitos choros, muitas lágrimas, mas então as duas irmãs conversam e colocam todos os pontos nos is. Após Helena sair, Irene então se sente uma ótima atriz. Augusto foi ao escritório de Nelson e disse-lhe que tinha ido para a data que ele havia recusado. Ele até disse a ele que André era a mãe de Gabriela, que havia se divorciado recentemente. Na verdade, ele confessou tudo o que fez, todo o ato do Cyrano de Bernay. Nelson ficou zangado a princípio, mas ouviu a descrição de Andréa e Augustinho ficou bem curioso. Horácio discursou em uma reunião onde parabenizou sua equipe executiva pelo grande número. Assim que terminou, Ernesto saiu da sala de conferência, foi ao escritório e ligou para Irene. Ele perguntou o que aconteceu com Helena. Irene então disse que Helena tinha muita empatia e Ernesto disse que era por isso que a amava. Irene disse que essas palavras doíam nela. Ernesto disse a versão menos rude de: "Bem, com licença, mas você sabe que estou apaixonado por minha esposa." A rede de tudo isso é que ela deve estar à sua disposição e não ele à sua disposição. Então, ele encerrou a ligação. Pedro encontrou Gina em seu escritório quando ela estava saindo e sugeriu que fossem comer e conversar juntos. Horácio não gostava de ver Mônica tão séria. Ele disse a ela que queria aproveitar a vida com ela e que já havia passado da coisa de ser pai. Ela ouviu, agradeceu por sua honestidade e o deixou no escritório. Pedro e Gina sentaram-se no restaurante e ele prometeu virar a página e dedicar-se a ela. Ela ficou em dúvida e perguntou se ele tinha certeza. Ele disse que estava com certeza sim. Enquanto isso, os resultados do teste de domingo não mostravam nenhuma melhora. O médico avisou que ele morreria se não seguisse suas ordens. Ele também sugeriu que consultasse um psicólogo. Ele queria vê-lo dentro de um mês. Andréa recebeu um convite para jantar na noite seguinte. Augustinho recomendou um caro restaurante italiano. Nelson recusou o preço e ficou nervoso quando Augusto começou a ensiná-lo a falar sobre o assunto. Ele parecia ter perdido o dom da palavra. Gina foi ver Esté para contar a ela sobre a nova folha de Pedro. Esté continuou colocando a mesa. Esté mal prestou atenção nela, principalmente quando ela disse que isso era um sinal de que ele esqueceu Helena. Quando Esté não respondeu a isso, Gina perguntou por quê. Esté disse com naturalidade que estava feliz por eles. Ela convidou Gina para tomar um café, mas Gina recusou novamente e foi embora. Quando fechou a porta atrás de si, Esté disse: "Pedro nunca vai ficar com isso." Domingos voltou ao seu restaurante favorito e pediu então 2 sanduíches cubanos, mas o dono não quis servi-lo. Ele não queria ser cúmplice do suicídio. Ele se ofereceu para preparar nopales com carne sem gordura, mas Domingo ficou zangado e disse que iria fazer em seu próprio negócio em outro lugar. Jimmy tentou conversar com Pedro, provavelmente para descobrir se ele estaria no local para o almoço. Pedro, então, disse que ia encontrar-se com Gina. Esté chamou Domingos para saber como iam as coisas no consultório médico. Ela não podia ver isso, mas ele estava sentado a uma mesa coberta de comida. Ele disse a ela que estava ocupado e com o carro. Assim que terminaram a ligação, ele comeu enormes garfadas de arroz e cavou alguns chips em outras coisas. Por sua vez, Pedro tentou levantar o carro para trabalhar embaixo dele, mas algo estava errado. Nelson chamou Jimmy, então ele saiu com Rosa e Pedro.
Samuel voltou para casa e Esther levantou a questão sobre a ameaça de Ernesto. Ela não gostou do fato de Samuel ter mantido isso em segredo, mas ele disse que se tratava de uma jogada bem calculada de Ernesto. Quanto a contar a Helena, Esther retoricamente perguntou o que isso poderia fazer agora além de destruir Gina. A partir daí, ela se perguntou se Gina estava nisso, porque de outra forma não faria sentido se ela se casasse com Pedro depois de ter sido rejeitada anteriormente. Seu medidor estava alertando ao máximo que tinha coisa errada aí. Por sua vez, Horácio disse a Mônica que depois de muito pensar e depois do tanto amar, decidiu libertá-la para encontrar um homem com quem ela possa ter filhos. Ela ficou chocada, triste e tudo mais. Ela tinha uma mala feita e disse que voltaria para o apartamento buscar suas coisas depois. Ele tentou impedi-la, mas ela estava determinada a partir. Ela largou a bolsa e o resultado do teste de laboratório apareceu dentro dela. Ele leu e teve que recuperar o fôlego porque descobriu que ela está grávida. Enquanto isso, Mônica só chorava. Para finalizar, Jimmy se preparou para extrair embaixo do carro. Ele estava embaixo dela, mexendo no freio, quando Pedro então percebeu que estava faltando alguma coisa. Ele se virou para voltar ao trailer e chegou no momento em que o macaco das duas pontas cederam e o carro pousou bem em cima de Jimmy, causando então um grave acidente naquele local. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações.